Alegria estar com vocês aqui no KigoCast. Uma honra estar com vocês aqui. Eu acredito que será um tempo muito bom, né? Um tempo de mesa, né? Esse tempo de mesa é bom, né? É bom. A mesa revela muita coisa, né? Precioso. A mesa revela muita coisa. E a mesa nos iguala, né? Quando o Mefibosete estava sentado na mesa, ninguém sabia que ele era aleijado, né? Porque a mesa deixa todo mundo no mesmo nível, né? E é muito bom estar aqui. Eu acredito que será um tempo precioso para os nossos irmãos e para nós também, de aprendizado e de um bom bate-papo aí da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Pastor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por fazer parte dessa missão com a gente. Né, a gente está prestes a completar 2 anos de podcast, né, Léo? Estamos chegando. 2 anos para a honra e glória de Deus. Então, os improváveis estão aqui. Verdade. É isso que eu digo, né? Porque eu era do mundo e um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém apresentou Cristo para mim. E eu conheci o Cristo daquela pessoa. Hoje eu conheço o meu Jesus. Então que esse Jesus que eu conheço, que me alcançou, que alcance você também, que ministre na sua vida e faça o renovo do plantio dele, como diz em Isaías 60. Que você viva o renovo do plantio de Deus. E cada dia nós estamos crescendo mais em Cristo, né, Gui? Que a gente sempre Sim. busca aí atender ao Senhor. Desde que nós abrimos, nós falamos que queríamos, nosso objetivo era que vidas fossem alcançadas. Em live a gente já teve testemunhos de vidas que foram alcançadas, também cada vez estamos chegando mais longe, já chegamos para a África, Ásia, Europa, graças a Deus. Mais de Até 5 porque- milhões de pessoas alcançadas para honra e glória E a de gente não tem Deus. noção, né? De Não como tem vai noção, longe, né? não tem noção. Tem noção de como vai longe. Exatamente. E o que eu ia dizer é que assim, a gente não faz isso, não é querendo gabar nós aqui, pelo contrário, é para realmente enaltecer ao Senhor, sempre que a gente diminua e ele É apareça. verdade, E por isso que a gente tenta sempre trazer pastores com boas palavras, que Deus ministre sempre, né, nessa mesa e tudo, para que realmente o nome dele que seja glorificado, né? E é interessante, não é o que você acha, é o que é. Uhum. E Deus é o que é. Eu sou o que sou, né? É isso mesmo. Pastor, e esse tema? Forjados para o novo tempo. Meu amigo Guigo e todos os irmãos, a gente está vivendo um tempo assim de uma transformação. Não sei se todo mundo consegue perceber, mas é como se fosse um time de futebol que ganhou um monte de campeonato e tal, e aí chega a hora da reformulação, né? E aí sai um, sai outro e tal. Eu acho que a igreja está vendo esse tempo, sabe? Esse tempo de... Não que Deus está expulsando alguém, mas que Deus está levantando pessoas, líderes, de uma forma diferente. Gente que foi forjada embaixo, que apanhou embaixo, que não tem parentesco ministerial. Isso que eu ia te perguntar. Muitos que não eram cristãos de berço. Que não tem parentesco ministerial. Diz, o que você é? Sou pastor. Seu pai também é pastor? Não. Por exemplo, o meu caso. Não tem ninguém na minha família que é pastor. Ninguém. Meu pai? Não, meu pai fugiu com a irmã da minha mãe. Quando eu tinha 9 meses, minha mãe estava grávida de mim. Ele fugiu com a irmã da minha mãe. Faleceu faz 25 anos. E agora, ano passado, que eu encontrei as 2 irmãs minhas. Que tem 2 irmãs que moram perto da minha cidade lá. Meu Deus. E agora que nós nos encontramos. Então, assim, não é uma família de pastor. É gente, é o que você disse, gente improvável. Entendeu? Gente improvável. Que tá lá no pasto, cuidando de ovelha. Esqueci. Que foi colocado num cesto para não morrer. E aí a filha do chefe acha, não deixa matar o menino. É esse tipo de gente que Deus está levantando, Jogaram né? na cisterna. Jogado na cisterna. Mas é tudo gente que primeiro Deus... Eu pensando esses dias, Deus nunca dá nada a alguém, Deus não te dá nada se ele não confiar em você primeiro. Deus tem que confiar em você. E para Deus confiar, ele vai te forjar. Podemos entender que esse podcast, que é cristão, foi dado por Deus? Sim, sim. Porque assim, ó, tem podcast que mais tem hoje, né? Sim, exatamente. Ainda mais aqui em Alphaville, né? Que Alphaville acho que é o point do... Por isso, até a minha pergunta direta, porque hoje tem tanto, você não sabe mais onde assistir, né? Alphaville é o point do podcast no estado de São Paulo aqui. Aqui, ó, eu já fiz esse é o segundo, vou fazer mais um, então uns 3, 4 aqui. Gente que me liga, não, tá, onde é? Alphaville. Eu tô quase morando em Alphaville. Aí, O bom é que não precisa andar muito, né? Vamos ficar por aqui já em Alphaville aqui. Então, assim, tem muita coisa. Só que, assim, eu acho que todas essas ferramentas
que a gente tem hoje, essa tecnologia, se nós soubéssemos usar, embora que saiba usar, né? Se a igreja soubesse usar isso, quanto o evangelho não estaria longe, né? Porque eu acho que hoje o podcast alcança muito mais pessoas do que a televisão. Eu acredito. Eu Porque- mesmo não assisto Porque televisão há eu tô anos. trabalhando. Tô trabalhando ali, não tô assistindo televisão, mas eu tô com o foninho aqui, não preciso ficar olhando aqui, eu tô ouvindo e tal. E eu conheço tanta gente que manda mensagem, me diz, pastor, tô aqui no trabalho aqui, mas tô ouvindo o senhor no podcast aí. Então, assim, Inclusive, algo que você falou interessante. Estamos no Spotify, hein, pessoal? Aí, ó. Coloca lá, GigoCast no Spotify, que estamos lá conectados com você. Tá vendo? Então, assim, Deus tem Deus tem os seus meios. Eu acho que Deus tá forjando muita gente nessa última hora, sabe? Agora, Muita uma gente. pergunta. Você falou assim que hoje realmente existem muitos podcasts, né? E quando são assuntos nichados, vamos colocar como assuntos, né? Que é o caso do nosso, você também não acha que dificulta de alcançar pessoas que precisam tomar essa palavra? Porque normalmente acho que vem as pessoas, né? Que já têm um interesse, né? Que já ouvem, já. Demora né? mais para crescer, vamos dizer assim, É. alcançar mais gente. Então, eu acho que falta isso, né? Alcançar novos espectadores, né? Falta isso. Eu tenho participado de podcast, acho que desde o ano passado que eu participo do podcast. Uhum. E eu vejo, assim, o poder que tem o podcast. Pra você ter ideia, eu ando na minha cidade, que é São José dos Campos, eu tiro foto com a turma lá. Ó, passou no podcast, vou tirar foto dele aqui. Entendeu? Esse dia eu tava. Ontem eu tava em Campo Limpo ontem. Aí eu entrei no shopping e tava tomar um chalans Aí eu tô saindo assim, o carinha olhando pra mim assim, falei, o senhor conhece o senhor, hein? O senhor é pastor, né? Eu sou, o senhor é do podcast, eu conheço o senhor do podcast. Ó, pra você ver, eu não vou em Campo Limpo, não vou lá. Acho que ontem é a segunda vez que eu fui em Campo Limpo. E eu saindo, aí manda, eu sigo o senhor, hein? Então, assim, é o poder que tem a internet, é o poder que tem. Né? E assim, e é muito também a mensagem que você carrega, né? Uhum. A mensagem que você carrega. Ontem eu tava falando isso, não é sobre quem você escolher, é quem tem a mensagem. Exatamente. E tem pessoas querendo escolher. Porque tem muito mensageiro, né? Mas tem pouca mensagem. A Imaas era mensageiro. Exato. E aí, quando o Absalão morreu, disse, deixa eu ir lá. Aí Job disse, não, hoje você não tá, não. Não, mas deixa eu ir. Tá, então corre. Aí ele foi correndo, só que chegou lá e falou assim, aí, como é que foi? Ele disse, eu não sei, teve um movimento. Aí Davi disse, fica de lado aqui. Aí chegou o outro que tinha mensagem. Então, assim, Deus está colocando muita gente que é mensageiro, mas não tem mensagem de lado. Então, fica de lado aqui, espera um pouquinho. Porque hoje, tem muita gente que tem um título, né? Mas não tem a mensagem, é o que você carrega. Eu sempre falo isso para as pessoas. Meu amigo, é o que você carrega. Não é sobre o copo, é sobre o líquido. As pessoas não bebem o copo. As pessoas bebem o que está dentro do copo. É o conteúdo. Então, quanto mais cristão é o conteúdo, mais possibilidade de alcançarmos pessoas para o reino de Deus, né? Muito mais E possibilidades. como adquirir esse conteúdo valoroso que vem de Deus? Uma mensagem para os cristãos. Olha, Salomão, que é o homem da sabedoria na Bíblia, falou algumas coisas. Embora eu acho engraçado, os irmãos têm umas ideias meio equivocadas sobre sabedoria, isso, no caso específico sobre Salomão. O Senhor apareceu para ele de noite e pede o que você quiser e eu te darei. Eu quero sabedoria para conduzir teu povo. Aí o que é que a gente acredita? Alguns que Salomão, quando acordou, já acordou sábio. Agora, aí ele vai dizer, ele explica como que foi o processo da sabedoria. No capítulo 4 de Provérbios, ele fala assim, ó, quando eu era de tenra idade na casa do meu pai disse, vende tudo que você tem e adquire sabedoria. Primeira coisa, quer adquirir conhecimento, sabedoria? Investimento. Você tem que investir. Quanto mais você investe, mais você tem. Salomão disse uma outra coisa sobre sabedoria, diz assim, ó, quem anda com sábio, sábio é. Com quem você anda, diz muito quem você é. Terceiro conselho de Salomão, diz assim, ó, na multidão de conselheiros mora a sabedoria. Você tem que ouvir pessoas sábias. Então você investe em sabedoria, você anda com gente sábia, ouve gente sábia e busca sabedoria. Que ele diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam acharão. E isso não é sobre Deus, é sobre sabedoria. Que está lá em, acho que Provérbios capítulo 8. Então, essas são as maneiras de você adquirir sabedoria. Você tem que investir, tem que andar com quem tem sabedoria, tem que ouvir quem tem sabedoria e tem que buscar sabedoria. Buscar sabedoria. Nós temos hoje
é uma geração que mais tem acesso fácil ao conhecimento. Mas somos a geração mais ignorante. Você nunca viu tanto conhecimento e tanta gente ignorante. Conta tudo. Conta a Bíblia, né? Conta a vida, conta a política, Sim. conta tudo. Tá assim, ó, é só você trisca aqui, ó. Agora tem esse negócio de inteligência artificial. Você entra no Instagram, Não precisa nem pensar. no WhatsApp e coloca lá assim, ó. Discípulos de Jesus. A lista lá. Eu conheço gente que só faz fazendo livro só assim. Ele aperta buscando, lá, né? inteligência artificial, fala, aí aparece lá. Tá fácil. Só que é tanto conhecimento, tanto acesso ao conhecimento, não é tanto conhecimento, tanto acesso ao conhecimento que as pessoas continuam na ignorância, mesmo tendo acesso ao conhecimento. Esse é um negócio tão estranho, né? Não deveria ser, mas é muito estranho que a gente tenha muito, mas adquire pouco. Isso é um negócio que precisa se pensar, né? É que ao mesmo tempo que a internet, ela te possibilita esse ganho de sabedoria de uma forma muito rápida, ela também te limita, né? Porque limita. existem esses... os números que te mostram que você... Algoritmo. Isso, os algoritmos. Então, às vezes, você fica muita coisa, sempre na mesma coisa, ou né, você não consegue Você não consegue a mente. ampliar, né? Isso. Você não consegue ampliar, você fica sempre naquele fantástico mundo de Bob. Ô, pastor, você crê que Deus está apressando o tempo? Porque, por exemplo, no meu caso, tá? Vou dar um exemplo no meu caso que aconteceu comigo. Eu me converti, vai fazer 5 anos que eu me converti, era do mundo. E não sou pastor, não sou teólogo, mas sou um evangelista. E eu creio ter uma base de conhecimento bíblico, né? Inclusive, até um abraço pro meu pastor Adson, né? É mestre. Pastor Adson Belo. São Belo é mestre. Eu acho que faz muita diferença você estar dentro de uma igreja bíblica e ter um pastor bíblico de verdade, né? E não sei, não pode ser arrogância minha, mas eu creio que eu aprendi um pouco rápido sobre a palavra. E Deus nos colocou aqui rápido, que é pouco tempo de ministério, para estar fazendo tudo que a gente faz. Existe uma coisa que eu falo, desde quando eu trato sobre isso, que chama-se pressa e urgência. Deus não tem pressa em nada que faz. Deus tem urgência. Porque, já dizia minha mãe, que quem tem pressa come cru e quente. E eu sempre gosto de citar, quando eu falo sobre isso, a história de Matias. A igreja tinha pressa em escolher alguém. Deus tinha urgência. Na pressa da igreja, a igreja orou, não esperou Deus responder e lançou sorte. A igreja tinha tanta pressa que escolheram 2. De 2 fica 1. É constrangedor, né? O café vai ser eu. Não, é o outro. Poxa vida. Então escolheram. Ó, tem 2 aqui. Deus, o senhor, vê qual que o senhor vai escolher. Eles oraram, fizeram certo, oraram. Mas não esperaram, eles lançaram sorte. A sorte caiu sobre Matias, que ele foi escolhido. Só que Matias poderia ser o apóstolo no lugar de Judas. Só que se você vai ver, parece que a igreja teve uma pressa e Matias aparece no capítulo 1, acho que depois no 6, depois ninguém sabe o que aconteceu com Matias. E aí Deus, na urgência, prepara um tal de Saulo, que chegou, caiu, voltou, ficou cego, oraram, vai. Deus, não, aí vai 15 anos. Ele vai para a Arábia. Depois de 15 anos, aí Timóteo vai lá e traz ele. Por quê, ó? Porque aí entra nessa verdade. Porque quando a gente coloca alguém na pressa, Deus não forja. Porque o processo para Deus usar alguém, não tem como Deus usar se não forjar. Ele forja José, ele forja Davi, ele forja Moisés, ele forja Abraão. Né? E tem um texto de Provérbios que é interessante, que Salomão diz assim, ó, a bênção dada aos gritos logo de manhã é recebida como maldição. Se você tiver muita pressa em dar algo para alguém que essa pessoa não está preparada, o que poderia ser bênção vira uma maldição. Sim. Você não preparou essa pessoa para receber aquilo. A pessoa até se perde, né? né? Aí ele fala assim, ó, como um ferro afia outro ferro, assim um amigo afia outro amigo. Então, todo mundo que Deus usou, Deus precisou colocar alguém. Para Deus trazer Davi, se eu que Davi era, Deus precisava de quem? De Golias, não, de Saul. Porque Golias era fácil, ele matou, agora Saul não dá para matar. Saul perseguia, Saul tal. Saul fez o camarada, fez Davi aprender a sobreviver.
Para Moisés, Deus tinha um faraó, que não chegou lá, liberou o povo. Ah, deixa o povo ir. Não, você mandou. Disse, não, não dá em nada. Vai ficar aqui. Disse, não, mas Deus tá mandando. Não, não tem negócio de Deus aqui não. Para José, Deus tinha uns irmãos. Depois tinha a esposa de Potifar. Aí vai pro presídio. E você viu como que Deus é colocando pessoas na vida da gente para forjar a gente. Não é gente que vai caminhar com você. É gente que só vai te forjar. É gente que Deus vai colocar por um certo tempo na sua vida. Uns ele coloca para abençoar a sua vida, outros ele coloca para te provar mesmo. Mas ele coloca. Então Davi teve Saul. Só que quando Davi precisou, já forjado, ser ajudado por alguém, Deus colocou Barzilai na vida dele. E a Bíblia diz que Barzilai era um velhinho de 85 anos de idade. E Davi teve que sair de Jerusalém porque Absalão tinha invadido, tomaram tudo. Não, deixa pra ele, vambora. Deixou as mulheres e já foi pra lá. A Bíblia diz que esse velho cuidou de Davi. Ele morava em Manaim, quer dizer, terra dos anjos. Então Davi sai da terra de paz, que não tem paz, e vai pra terra dos anjos, que é Manaim. Ele fica lá. O velho cuida de Davi. Quando Davi vai retornar para Jerusalém, a Bíblia diz, Davi fala pra ele, vamos comigo, quero te honrar. Ele diz, não, eu não sinto gosto das comidas, eu não sinto mais cheiro, eu não tenho paladar, e a dança também já não me agrada mais. Meu lugar é aqui. Não, vamos. Não. Então ele foi com Davi até o Jordão. Depois que Deus se forja, Deus coloca pessoas na sua vida para irem com você até o seu Jordão. E do Jordão para lá é outra conversa. Elias foi com Eliseu até o Jordão, Elias foi arrebatado, aí ficou só Eliseu. Jesus foi batizado por João, e depois do Jordão, João não teve mais com Jesus. É o Espírito que o levou para o deserto. Então, assim, sempre vai ter um Jordão. Você sempre vai ter que passar por um Jordão. Deus sempre vai forjar alguém. Só que você precisa entender que não é todo mundo que anda com você que vai caminhar com você. Porque nós andamos de lá até aqui, andamos normal. Agora, caminhar, eu não vou caminhar com você, porque você vai para outro lado e eu vou para outro lado. Mas tem gente que Deus coloca. E não adianta você querer forçar essas pessoas a irem com você. Não, você precisa entender que pessoas dão até aqui. E daqui para lá é outro processo. Você não consegue matar quem Deus está usando para te forjar. E você não consegue caminhar o tempo todo com quem Deus está usando para te abençoar. É interessante isso, né? É interessante. E tem muitas pessoas não deixando o outro ir É. nesse caminho. Não, fica comigo. E assim, e aí a pessoa que Deus usou para te abençoar, se você forçar essa pessoa com você, essa pessoa não vai ser bênção lá na frente. Ela foi bênção até aqui. Daqui para lá não foi bênção. É só pegar a história de Davi. Eu falo muito de Davi porque eu escrevi 3 livros sobre ele, né? Tenho 3 livros escritos sobre Davi, que é Conquiste, poderoso, né? que é Conquiste, Conquistei e Agora, e um que eu vou lançar esse ano, que é Pensei que Tinha Conquistado. Então você pega a história de Davi. Durante um bom tempo, Joabe andou com Davi. Ele foi capitão do exército de Davi. Só que quando Absalão morre, e ele manda matar Absalão, e Davi pediu para ele, para Abissai e para um outro que eu me esqueci o nome. Assim, ó, poupa a vida de Absalão, do jovem Absalão. Não mata, não. Poupa a vida dele. Não. Fica, gente. Alguém disse, ó, Absalão tá pendurado ali. Ele disse, você não matou? Eu disse, não, se eu tivesse matado, eu tinha te dado uma grana. Não. Ele foi e matou Absalão. A Bíblia diz que quando a notícia chega para Davi da morte de Absalão, a Bíblia diz que Davi sobe e Davi, esse processo é muito, muito lindo. Eu tenho aprendido muito isso com Deus. A Bíblia diz que Davi ia andando e chorando. Olha esse processo, ó. Andando e chorando. Você pode chorar, você não pode parar de andar. Você pode passar luta, você não pode parar de andar. Você pode passar problemas, você não pode parar de andar. Meu Deus. Pode ter adversidade para tudo, você não pode parar de andar. Os discípulos no barco, lá em Marcos 6, 45, 52 e João 6, 16 a 21, mais precisamente em Marcos 45, 52, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus os viu remando com dificuldade. Tinha dificuldade, mas eles não pararam de remar. Davi perdeu, mas não parou de andar. E olha para você ver que estranha a história de Davi. No mesmo dia, ele vence e perde. Davi teve vitória e derrota no mesmo dia. Porque no mesmo dia ele venceu o exército de Absalão, que era inimigo dele, mas ele perdeu o filho dele, que era inimigo dele. Olha que coisa. E aí o que a Bíblia diz? Que ele recebe a notícia. E aí que entra a diferença de quem anda e de quem caminha com você.
Porque Joabe subiu lá e disse assim, para de chorar. Os homens estão todos lá embaixo esperando o senhor. Isso aqui chorando. Olha esse choro. Que rei que o senhor é. Ou seja, quem não respeita a sua dor não pode compartilhar o seu destino. Ele não respeita a dor de Davi. Davi engole o choro, se arruma, desce, o rei. E qual era o maior problema dessa história de Davi? É um problema que acontece hoje nas nossas igrejas e com os nossos líderes. As pessoas pensam que nossos líderes são heróis. Aqueles camaradas, aqueles soldados, não viam Davi como um velho. Eles viam na mente deles o Davi que matou Golias com 17 anos de idade, com a cabeça do cara na mão, com a espada do outro lado, ruivão, tal. Seu cara. Mas não é mais o mesmo Davi. É outro Davi. Aquele Davi era o Davi que Deus estava forjando. Esse aqui já é um Davi forjado. E que já não está mais. Tô todo arrepiado. E que já não está mais apto para a guerra. Porque a Bíblia diz assim, ó, depois, e outra vez, e de novo, os filisteus vieram contra Davi. E Davi lutou contra eles. Aí a Bíblia diz, ó, porém Davi se cansou. A gente precisa ter esse time do cansaço. Não é pecado ficar cansado. Até porque Jesus só recebe os cansados, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. É essa gente que ele leva. Davi estava cansado, ele quase morreu pelo guerreiro, por um gigante filisteu. Se aquele homem mata Davi, você imagina o sucesso que aquele cara ia ter? Pô, o cara que matou, o homem que matou Golias, eu matei. A Bíblia diz que um dos soldados de Davi matou o gigante e disse assim, ó, o senhor não sai mais para a guerra, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Deus vai te forjar, Deus vai te preparar, só que tem uma coisa que Deus não vai fazer, é dizer quando você tem que parar. Você que tem que saber o tempo. Ia perguntar isso. Como identificar isso? Você tem que saber o time. Porque existem duas coisas, tempo e propósito. E pode ser que você precise parar no seu auge? Pode ser que você precise parar no seu auge. Pode ser. Olha que louco. Moisés parou no auge. Moisés estava no auge. Tava com rocha, tal, povão com ele. Deus sobe que eu vou te matar. E eu tava conversando com Deus, né? Conversando com os amigos depois. Rapaz, explica pra mim. Vocês vão pensar com a cabeça humana. Não parece injusto? Um cara que levou 40 anos aprendendo, sendo forjado. Ajudando o povo. Depois 40 anos carregando aquela gente perturbada, xingada. Aí, cara, na hora de entrar na terra, Deus fala assim, sobe que eu vou te matar. O cara morre, velho. O cara não entra na terra. E pediu ainda. E pediu pra entrar, senão não vai entrar. E aí os caras assim, parece meio injusto, né? Falei, não. A gente pode pensar várias coisas. Pode pensar, Moisés entrou na terra porque ele feriu a rocha. É um pensamento rápido, né? Raso também. Mas aí é importante também. Mas eu penso por outro lado. Eu penso que Moisés não entrou na terra porque ele não quis espiar a terra. Ele mandou alguém espiar. Quando você não vai ver o que Deus tem pra você e manda outro, o que era pra você passa a ser do outro. Mas ele não era o líder? Ele mandou Josué. Ele mandou 12 homens. Ele podia ter ido. Junto, né? Ele disse, vai, espia a terra. E aí, ele era o líder. É uma boa pergunta. Ele era o líder. Mas ele era o líder do deserto. Ele não era o líder da terra prometida. Porque você nunca pode conduzir alguém onde você nunca foi. Você viu Josué conduzindo o povo no deserto? E o líder vai na frente. Você viu Josué conduzindo o povo no deserto? Não. Só quem conduziu foi Moisés. Nem Arão conduziu o povo no deserto. Quem conduziu foi Moisés. O dia que Arão precisou fazer alguma coisa, ele fez um bezerro de ouro, que atrapalhou todo o trem. Morreu um monte de gente. Então, assim, quem que tinha o caminho da terra prometida? Era Josué. Só que mesmo Josué tendo o caminho da terra prometida, Josué perdeu o tempo e esqueceu do propósito. Porque no capítulo 13, versículo 1, Deus fala assim, ó, e disse o Senhor a Josué, Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Só que antes disso, Deus fala para ele assim, ó, Josué, você está velho. Deus fala para ele do tempo. Depois Deus fala do propósito. E tem muita terra para conquistar. Ah, não dá tempo. Aqui, ó, você perdeu aqui. Meu Deus. Você perdeu o tempo aqui. Sobrou isso aqui.
Você deveria ter feito mais. Você poderia ter feito mais. É igual Jeoás. Lembra de Jeoás? Quando Eliseu falou para ele assim, abre a janela, lança a flecha, ele lançou. Agora pega a flecha e fere a terra, ele feriu 3 vezes. Eliseu falou assim, você podia ter ferido mais. Porque com Deus dá sempre pra você fazer um pouco mais. Dá sempre para ir um pouco mais. Você acha que acabou, continua. Dá para ir um pouco mais. Tem sempre um mais, né? Jesus, quando os discípulos dormem, se eu estiver falando muito, vocês podem dar um tempo aí. Quando os discípulos dormem no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus foi mais adiante. Quando Golias falou contra Davi, a Bíblia diz assim, e Davi disse mais. E depois, e Davi disse mais. E disse mais, Davi. Você precisa falar mais do que o seu inimigo. Você precisa falar mais do que aqueles que acham que é para separar. Você pode ir mais longe. Você pode fazer mais. Então, a gente tem perdido o time. Por que nós temos uma igreja, uma liderança no Brasil envelhecida? Que não conquista mais. Ah, pastor, mas o senhor vai falar que não conquista? Mas nós batizamos 4.000 pessoas mês passado. Batiza mesmo. Que é neto de crente, filho de crente, bisneto de crente, neto de pastor, neto de não sei o quê. Não é que a igreja cresce. A igreja incha. A igreja no Brasil não cresce, ela incha. Por quê? Porque sai 100 daqui e vem pra minha igreja. Aí, olha, eu não sei. Mas eu não ganhei os 100. Esse é de outra igreja e vieram pra cá. Quem a gente ganha? Quem a gente traz? Quem a gente arrebata? Aborrecendo até a roupa manchada de sangue, como diz Judas. Arrebatando alguns do fogo. Entendeu? Então, assim, quando você começa a perder o time, você pode permanecer no poder. Você pode ostentar. Você pode ficar no poder. Mas você não tem mais propósito. Você não tem mais tempo. Deus para ele, você já tá velho. E tem muito para você conquistar. Não dá Pastor, mais. É errado apresentar as pessoas pelos fatos que elas tiveram na vida? Por exemplo, você falou assim, o Davi, ele foi aquele rei que matou e tal, e aí depois chegaram numa hora que queriam cobrar dele o que ele tinha feito, né? Então, às vezes, seria errado, vamos supor, falar, né, o Carlos Eduardo que construiu isso, de repente para as pessoas, elas vão olhar mais o seu passado do que o que você é hoje. Seria errado isso? Então, tem isso, né? As pessoas se apegam muito ao que você fez, não ao que você faz, nem ao que você será. E há um certo apego. Mas por partes, por outro lado, Davi foi honrado pelo que ele fez. Quando você lê 2 Samuel capítulo 5, a Bíblia diz que o povo chamou e diz assim, ó, nós, quando você ainda não era rei, era você que saía e fazia as nossas guerras. Mas eles criaram, esse é o problema, sabe? Eles criaram uma imagem de um Davi guerreiro demais, forte demais, invencível demais, poderoso demais. E quando chegou o tempo, eles não queriam aceitar que Davi estava velho. Nem Davi aceitava que ele estava velho. Disse, não, eu vou de novo lutar. O cara disse, não, a sua lâmpada já apagou. Ou seja, a lâmpada de Israel não pode apagar. Fica aqui, porque se você fizer acima do seu tempo, você pode desconstruir tudo que você fez. Sim. Entendeu? Você já viu jogador de futebol? O cara chegou ali, uau, pá, fez, aconteceu, você puxa vida. O cara, por exemplo, um exemplo, né? Ronaldinho jogou no Barcelona, ele era mágico, né? Os caras chamam ele de bruxo. Aí daqui a pouco ele tá jogando na cadeia, cara. Por causa de um passaporte pra entrar no Paraguai. Entendeu? Se você perder o tempo, você corre risco de desconstruir tudo que você construiu. Davi quase desconstrói o que ele construiu. Ó, ele é aclamado rei. O primeiro erro de Davi, porque Davi errou primeiro e acertou depois. Ele errou, ele é aclamado rei em Hebrom, aquela coisa toda. Aí a Bíblia diz que o erro grotesco. E a gente comete esse mesmo erro. A gente comete, às vezes, de forma inconsciente, você comete esse erro. Você quer ver, ó? Quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é trazer Mical. Mical era o passado dele. Ele queria pegar o passado e colocar no presente dele. A gente comete esse erro. Puta, nossa, vou ligar pro meu amigo lá. O cara é amigão meu de 20 anos atrás. Não, é 20 anos atrás, velho. Ele não vai agregar nada no seu presente. Ele não tá no mesmo pique que você, ele não tá na mesma, como a gente diz, na mesma pegada que você. Ambiente, né? Não tá. Como você Aí disse, Davi ficou no Jordão, né? já lá pra trás. Aí Davi traz Mical. Ela tá casada. Ela vive em outro ambiente. Davi traz ela.
Coloca dentro de casa. Quando a presença de Deus chega em casa, quando ela vê a arca de Davi bailando, pela janela, a Bíblia diz que ela condena Davi. E quando Davi entra em casa, ela fala, você é um vadio. Você estava dançando no meio das mulheres. Davi disse, não, eu estava bailando na presença de Deus. E aí teve uma discussão e Davi jogou na cara dela assim, ó. Sabe seu problema? É que você é despeitado porque Deus escolheu a mim e não escolheu seu pai. Olha que pesado que Davi faz. Meu Deus. Então, se você traz o passado, qual a arma que você tem para lutar contra o passado? O passado. Aí ele pega o outro passado e joga na cara dela. Aí, olha, sabe como que acaba essa discussão? Diz assim, ó. E Mical morreu e não teve filhos. Por que Mical morre e não tem filhos? Porque o passado não pode gerar nada no seu presente. Forte, hein? Ela não gerou. Meu irmão, todas as vezes que você trouxer o passado pro seu presente, esquece. Pastor, Você não vai gerar nada. repete essa que essa é forte, hein? O seu passado não pode gerar nada no seu presente. Nada. Absoluto. Ah, mas eu tive uma namorada há 10 anos atrás e ela de novo. Namora com ela de novo. Primeiro mês, ai, que alegria. Nossa, que. Ai, se lembra quando nós namoramos? Lembro. E aquela briga? E aquela vez que você me traiu? Não. Ah, o passado. Porque o passado, olha aqui, ó. Se tem algo que o passado não resiste, é o sucesso do seu presente. O passado não resiste. Ela não conseguia ver o sucesso de Davi. Mical não conseguiu ver. Ela disse, como? Esse cara, eu abri a janela pra ele pular, pro meu pai não matar ele. Esse cara fugiu. Não tem possibilidade desse homem estar onde ele tá. E agora ele tá no meio das mulheres. Ela não entendeu que ela era um passado que Davi estava tentando transformar num presente. E Davi não entendeu que o passado não combina com o presente. Não dá para trazer, porque nada do seu passado vai gerar. O passado não gera, o passado não tem poder, porque já passou. Já foi o tempo. Perdeu o time. Não vai gerar no seu presente. E como reconhecer esse time? Tem algo assim? É lógico, a pessoa que tá Tem. orando e tal. Vivo hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, eis que farei uma coisa nova. Aí fala assim, ó, Isaías é fera, né? E já estou fazendo. É você que não tá percebendo. Cara, Deus tá fazendo. Nós estamos conversando sobre isso, né? Deus tá levantando um aqui, outro ali. Deus me levanta de uma maneira totalmente diferente do que eu fui há 3 anos atrás. Preguei em Camboriú, preguei não sei na onde e tal. De uma hora para outra, Deus disse assim, não, agora eu vou usar você aqui, sem multidão te vendo aqui, né? Mais um monte de gente me assistindo, que é mais do que o povo que eu preguei, se bobear. Então Deus vai criando situações, Deus tá fazendo uma coisa nova, você não tá vendo. Deus falou para Israel, eu tô fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo. Então você precisa ficar muito ligado. Por quê? Porque quando Deus começa a trazer alguma coisa nova, Deus vai te revelar. E como que Deus revela isso? Vou responder essa pergunta agora. Quando Davi, em 2 Samuel capítulo 5, conquista a cidade dos Jebuseus, a Bíblia diz assim, ó, então Irão, rei de Tiro, mandou pedreiros, marceneiros, madeiras, cedro para construir a casa de Davi. Quem era o homem que Deus mandou? Irão. Ele era o quê? Rei. Você observou? As suas conquistas elevam o nível do seu relacionamento. O Davi era rei, agora é rei, então ele não pode ter valente. Ele não se relaciona com os valentes, ele não se relaciona com Nabal, ele não se relaciona com o Filisteu, não, ele se relaciona com o rei. Irão, rei de Tiro. Então, assim, ó, o seu nível de relacionamento, o seu nível de conquista eleva. Ah, mas eu tenho os mesmos amigos de 20 anos atrás. Então você pode parar, você não conquistou nada. São os mesmos amigos? As mesmas pessoas que te cercam? Você não conquistou nada. Porque à medida que você conquista, vai elevando o nível. Você tá parado no tempo. Eu tenho amigo de 20 anos atrás. Eu não tenho. Eu também não. Eu não tenho, de verdade. Eu não tenho amigo de 5 anos atrás. Eu não tenho. Também não tem. Isso acontece. Ah, mas você ficou soberbo, arrogante. Não, cara. À medida que você vai conquistando, o nível é de gente que já tá aqui. Pô, você chegou? Aqui a gente trabalha assim, ó. A gente manda provisão pro outro. Davi não pediu, mas ele reconhece as conquistas de Davi. Então você precisa entender que as suas amizades
hoje não pode ser as mesmas. Porque se as minhas amizades hoje foram as mesmas de 10, 15, 20 anos atrás, é sinal que eu não conquistei nada. E como lidar com um amigo que anda com seus inimigos? Por exemplo, Davi tinha Jonatas, que era filho de Saul, né? Que era um amigo dele, que muitas vezes ajudou ele a escapar, porém ele era, por ser filho, andava com o pai, que era um inimigo de Davi, né? Porque ele tentou ir atrás para poder matar Davi. Como anda com os amigos que andam com seus inimigos? Mas você sabe que Saul, que Golias, que Jonatas, era uma peça importante na vida de Davi. E por que Davi aceitava Jonatas como amigo, tendo o pai dele como inimigo? Porque o que Jonatas fez no começo da vida de Davi, ele quebrou Davi. Quando ele volta da batalha, a Bíblia diz que Saul olha para Davi e fala assim, olha para Abner primeiro e fala assim, quem é esse aí? Abner fala, não sei. Cara, que eles sabiam. Davi tinha dado uma entrevista poucas horas antes de matar Golias. E ele falou que Davi não tinha capacidade. Ele falou, Saul, você não é não. Com esse aí você não é capaz. Agora, um cara que não matou Agag vai dizer pro outro que não é capaz de matar um gigante. Você não matou ninguém, irmão. Você não tem moral pra falar pra mim que eu não consigo. Você nunca tentou. A chance que você teve de fazer, você não fez. E como que você fala pra mim que eu não consigo? Aí Davi disse, quem é você? Eu disse, mãe, sou Davi, filho de Jessé, o belemita. Ele matou o gigante, mas não esqueceu as origens. Ele ainda era Davi. Ainda era filho de Jessé. Ainda sabia onde morava. Importante. A Bíblia diz que Jonatas viu isso e Jonatas chamou Davi. E a resposta da sua pergunta está aqui. A Bíblia diz que ele pegou a capa, deu para Davi, o cinto deu para Davi, a espada deu para Davi, ele pegou o arco e flecha e deu para Davi. Por que Davi era amigo de Jonatas? Porque Jonatas vestiu Davi com o futuro dele. Jonatas viu em Davi o que ele não era e o que ele nunca seria e o que o pai não era. Meu Deus. Ele disse assim, o que você é, eu nunca vou ser. E o que você é, meu pai não vai ser. Não é. Ele viu em Davi o que ele nunca seria e o que o pai não era. Quantas batalhas você leu na Bíblia que Saul travou? Só uma, contando a Aso Amonita, no capítulo 10. Só. Nenhuma outra. Quantas Davi travou? Nenhuma. Davi, ele pediu 100 prepúcio. Davi levou 200. Saul não saía pra guerra. A guerra quem fazia era Davi. E não é eu que estou dizendo. É o povo que reconhece isso. Você nem era rei. E você fazia as nossas guerras. O segredo de ser grande está aí. Primeiro, Davi cuidou do que não era dele, das ovelhas do pai. Segundo, Davi lutou guerras que não era dele. Se você lutar guerra que não pertence a você, as suas guerras Deus luta. Meu Deus do céu, isso é forte, hein? E muitas vezes a gente esquece as nossas pra servir a guerra de outros, né? Davi tinha obrigação de lutar as guerras de Saul? Ele tinha obrigação, eram os 3 irmãos dele que era do exército. Sim. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas ele ia. Ele virou pajem. Ele era pajem de arma de Saul. Depois ele virou guerreiro. E muitas pessoas queriam fazer o que Davi fazia. Mas não tem como ser ele. Não tem. Ontem eu tava falando num podcast e falei o seguinte, tava falando sobre o homossexualismo. E falei para um podcast é o seguinte: todo homossexual se autodestrói. Eles não têm paz, eles não têm alegria e muitos deles tiram a vida. Aí você é depressão? Falei, também é, mas uma outra coisa além da depressão é que todas as vezes que você quiser ser o que você não nasceu para ser, você se autodestrói. Por que Saul perdeu o trono? Porque ele quis ser sacerdote. Samuel atrasou e disse, não, eu sei fazer isso aí. Pode, eu faço. Põe o animal aí. Tá. Quando ele fez, Samuel chegou. O que você fez? Não, se demorou, Então, acabou seu reino aqui. Deus rasgou o reino da sua mão. Porque você quis trazer o que você não era. Pra ter de volta. Não tem, meu irmão. Não dá. Você se autodestrói. O problema, por que tem tanta gente que se destrói como pregador, como cantor? Porque é cópia. Ele é a cópia de alguém. Copia discurso. Ele não consegue ser ele. Sabe? Ele é igual quando o Jeroboão teve os escudos roubados de ouro. Ele mandou pintar latão. Ele pintou igualzinho ouro. Aí os caras falam, os escudos de ouro. Ele, não é ouro não, isso é latão pintado. Tem gente que parece, mas não é. Entendeu? Não foi forjado pra ser. Quer ser você, mas não tem como ser. É assim, é aquela famosa história, né? As pessoas querem, elas amam o que você tem, mas não suportam quem você é. Porque ser o que você é custa. Quanto custa ser o Guigo? Exato. Quanto custa
Nossa, cara, fazendo 2 anos, hein? GuigoCast, podcast cristão. Também, né, irmão? Salão, ar-condicionado. É fácil, né? É fácil. Quanto custa? Porque assim, ó, eu quero sair, eu quero ficar aqui, eu quero fazer o podcast amanhã. Você pode sair, você estuda, eu faço podcast. Eu quero. Não é no reino de Deus, você não pergunta, você não fala assim o que você quer. Você fala assim, ó, quanto custa? Quanto custa? Quanto preço paga? Não é preço de dinheiro, não. É preço de vida, de dedicação. Quanto custa estar aqui? E é interessante, todos que se ofereceram para seguir Jesus, Jesus falou não. Jesus chamou. Não dá. Cara, Deixa eu ir atrás do senhor. Posso ir atrás do senhor? Você não vai cuidar da sua vida. Não fica lá. Não. Eu já sei quem eu vou chamar. Porque tem um preço, né? E aqueles que quiseram galgar um degrau também tiveram uma boa resposta de Jesus. Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, falaram assim: mãe, pede pra Jesus aí, dá uma moral pra nós, a senhora tá aqui, a senhora é mulher, e vai ficar com dó. Então, Jesus, fala, querida, quando o senhor estiver lá no seu reino, põe o João à direita, o Tiago à esquerda. Disse: minha filha, é o seguinte, esse negócio de posição não é comigo, é com meu pai. Mas tem um outro probleminha, eles não podem beber o cálice que eu vou beber. Porque eu olho a igreja do pastorado de São Belo hoje, eu falo, nossa, queria aquela igreja pra mim. Se eu tivesse um lugar dele, se ele tem 5 mil, eu ia ter 20 mil naquele. Eu teria muito mais. Eu quero. Não, senta com ele um dia e pergunta: quanto custa ter essa igreja? Qual o preço que você pagou? Que caminho que você trilhou pra chegar aqui? Olha, eu passei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Obrigado. Você quer? Não, eu não dou conta de beber esse cálice. Sabe? A gente precisa saber quanto custa o cálice pra ser Guigo. Quanto custa o cálice pra ser Léo. E o Léo? quando muitas vezes que acontece no mundo hoje, pastor, como que você vê essa situação? Por exemplo, a gente forjou tudo isso, Deus forjou, e de repente caiu de mão beijada na mão do outro. Olha só que louco. Então. Podemos entender que pode ser um propósito de Deus também? Eu posso entender, assim, mas eu nunca vejo, assim, nada tão fácil. Nada tão fácil. Tudo que é muito fácil me assusta. Chega a ser estranho, né? Todo mundo que chega muito rápido, que sobe muito rápido. Assim, vamos pegar exemplos básicos aí. Jogadores de futebol. O cara chegou. Não, é craque, é monstro. Não. Você vê, a gente viu o Hendrick aqui no Palmeiras, destruindo. Pá. Chegou lá no Real Madrid. O Hendrick não vai. Nós vimos Mbappé. Agora que ele tá indo. Não vai. Vimos o Vinícius Júnior. Eu tô falando de coisas práticas pra gente entender. Por exemplo, eu lembro que eu assisti essa reportagem. Eu sou flamenguista, né? Quando o Vinícius Júnior tava no Real Madrid, eu vi os caras da Globo assim: o Neguebinha. Eu vi um cara assim: mano, pagar esse dinheiro por esse cara aí? Esse moleque não joga nada, não sabe nem chutar. Não joga nada. Aí hoje os caras tá assim: mas é de graça. O problema é que a gente só viu agora, né? E o que você passou lá atrás? E os 40 anos de Moisés cuidando das ovelhas? E o tempo de Davi no pasto, matando leão, matando urso, que é o tempo do seu pasto. Porque todos nós temos o tempo do nosso pasto. Até Nabucodonosor teve o tempo do pasto. Passo de ser esquecido. Pasto e esquecimento. Se você entender essas duas, se você conseguir assimilar, tem 4 coisas importantes para você chegar onde Deus quer: pasto, esquecimento, silêncio e rejeição. Se você entender esses 4 processos, que você tem que ter seu tempo de pasto. Você fala, ninguém ouve. Canta, ninguém quer ouvir. Ninguém sabe o que você está cantando. Tem a mensagem, ninguém quer. Ninguém quer. O silêncio. Não é o silêncio de Deus, não. É o seu. Você não presta. Você não vai nada, tá bom. Você não... A vontade de falar é grande, mas você não pode. Segurar pra não responder. Segurar. Sabe? Dá vontade de responder, porque você tem a resposta. Se eu falar isso aqui, eu calo a boca dele. Mas não, tem que segurar. Então você tem o pasto. Tem seu silêncio. Aí tem uma outra que é o tempo da rejeição. Eu cansei de chegar à igreja assim. Comecei a pregar com 5 anos. Meu Deus. 5 anos de idade. Eu tenho 47, faz 42 que eu prego. 5 anos e não era 5 de anos. família de evangélico. Não, minha mãe foi pra igreja depois. Minha mãe foi pra igreja depois. E aí, depois passou, eu gravei uma fita cassete, né? Puxa, quando eu gravava fita cassete, e era assim, a minha mãe comprou um gravadorzão, que é esse grandão com 2 tapes. E aí eu levava pra igreja, pros congressos que eu ia pregar. Aí conectada na mesa de som, o irmão gravava. Saía um porcaria o som. Às vezes saía som ruins. Aí eu chegava em casa, minha mãe comprava a caixa de fita. Eu passava a noite inteira gravando as fitas. E aí não tinha
dinheiro para fazer uma produção boa. Então a gente pegava aquelas réguas que tinha as letras, né? Ia escrevendo lá no papel de folha de sulfite, colocava e tal. E aí ia vender. Passava a noite inteira gravando fita. Tá. Eu lembro que eu cheguei no pastor e falei, pastor, aqui minha fita cassete. Pregação que eu preguei. Quanto que é? Não, tô dando de presente pro senhor. Na época era R$5. Dando de presente pro senhor. Ele pegou só. Eu vi, ninguém. Ele jogou no lixo, assim, no cesto que tinha lá. Meu Deus. Ele jogou no cesto, assim. Que isso? Tá. Pregação desse moleque aí. Eu vi. Entendeu? Então, assim, Deus foi me forjando. Os caras assim, Eduardo, hoje, hein, para os podcasts, aí, né? Mas eu estou forjando, e tá forjando ainda, né? Tá forjando ainda. Me preparando. E a pessoa fala assim, Eduardo do céu, com tudo isso que tá com Eduardo do céu, tô preocupado com você. Aí eu quando eu digo a pessoa assim, manda assim, Eduardo, isso é estranho, né? E por quê? Cara, você tá passando uns negócios ruins aí, pau quebrando, e pai, você não chora, não. Eu falei, não. Você não desespera? Eu falei, não. Ele disse, eu tenho até medo de contar pra você que eu tô fraco, porque você não fica fraco. Ela disse, não, eu sou fraco. Eu tenho fraqueza. Só que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então você não consegue ver muito a minha fraqueza por causa do poder de Deus que sobrepõe a minha fraqueza. E não adianta ficar falando algo Não para adianta. pessoas que não vão me ajudar. E eu até fazer outra coisa. Sansão, né? Não é? Outra coisa. Você não vai ver nenhum homem da Bíblia, nenhum, contando pra multidão a dor que ele sente. A gente sabe da dor de Paulo, mas ele não contou pra multidão. Ele contou pra Timóteo. Elias, depois daquele grande avivamento, fogo do céu, desceu, consumiu o holocausto, lambeu a água. Pá! Ele falou pro cara assim, ó, vai embora. É por isso que ele foi sozinho. Pregadores, ensinadores, pastores aprendem como ninguém a esconder suas dores. Exato. E isso é doloroso, mas Deus forja. É doloroso. Eu Ezequiel, já ouvi, falou, Gui, você guarda muito pra você. Aí eu penso, cara, ainda não senti vontade de falar. E pronto, cada um tem Ó, Ezequiel. sua forma. a Bíblia diz que ele morreu, que a mulher dele morreu, e Deus falou pra ele assim, ó, você tá proibido de chorar. Você não pode nem pôr roupa de luto. Então, às vezes, tem que engolir seu luto. Cara, seguir Jesus não é fácil. Você tem que engolir o luto. Tem que chorar andando. Sabe? Ter que dar quando você não tem. Pregar cura quando você está doente. Pregar prosperidade, pregar provisão quando falta na sua casa. Quando você tem escassez. Pregar porta aberta quando todas você está fechada. Aí a pessoa fala, mas Deus é injusto, olha o que ele tá fazendo. Usa a boca do irmão para prosperar o outro, vamos dizer assim, profetizar na vida de alguém, e o irmão passando por aquilo. Pois é, eu já preguei assim, rapaz. Deus vai fazer. Vai acabar o culto, ir embora pra casa, o cara me falou, pastor, sabe aquela mensagem? Eu precisando de uma grana pra pagar uma conta. Sabe que a mensagem que o senhor pregou? Você, pá do céu. O cara me ligou, depositou tanto na minha conta. Eu falei, meu Deus. Eu quase disse, o senhor não quer dar o dízimo pra mim? É amém, irmão. Deus usa o senhor. Olha, não vai faltar nada pro senhor. E eu tava assim, tá faltando. Entendeu? Então assim, cara, você tem que esconder suas dores. Jesus fez isso muitas vezes, né? O pastor Adson fez uma pregação uma vez que eu nunca mais esqueci. Que ele disse o seguinte, você vê a dor do outro, quando você vê a ferida aqui exposta é uma coisa, mas quando você enxerga a ferida, aquela que ninguém te mostra, Essa é a aquela dor. que você não consegue ver, aí você tá no outro nível, irmão. Porque, Olha que forte isso, hein? sabe por quê? A maioria das pessoas, Guigo e irmão Léo, tendem a desprezar a sua dor. Rapaz, hoje, nossa, não vou nem no podcast, eu com a dor de cabeça. Dá dor de cabeça, velho. Tem uma remedinha aí que... É. Mas não dói em mim, né? Não tá doendo em mim, tá doendo em você? Pelo amor de Deus, você é homem, rapaz. É o que a gente acabou de falar de Joabe. Vamos, Davi, vamos. Os caras nós vencemos. O filho dele morreu, cara. E o cara que tá dando pra ele ir é o cara que matou o filho dele. E que ouviu ele pedir. Poupe a vida de Absalão. Tu pode deixar. Primeiro oportunidade que eu já vou matar. Entendeu? As pessoas precisam respeitar as dores da gente. Sim.
E a gente precisa entender as dores das pessoas, sabe? Existem muitas mulheres, muitas pessoas que vivem com narcisistas e que sofrem tanto. Irmão, Guigo, irmão Léo, vocês não têm noção do tanto de mensagem que eu recebo todo santo dia de gente que, pastor, eu tô no casamento, faz 10 anos que meu marido não toca em mim. Meu Deus. Irmão, a pior coisa que existe num relacionamento é o repúdio. A Bíblia não diz, examinem depois, busquem no original, no hebraico. A Bíblia não diz que Deus odeia o divórcio. Não diz. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Porque o repúdio, o divórcio é bom. O que é o repúdio? A pessoa despreza você. É como se ele tá na cama e a esposa deitar e tivesse a caneca lá. Tem nada. Ela senta pra tomar café, toma o café dela, você senta, ela sai. Oi. A pessoa te ignora. Isso é o repúdio. Isso dói, hein? O divórcio é a carta de alforria de alguém que foi repudiado antes. Então, assim, por que Moisés e o divórcio? Por causa da dureza do coração dos homens que repudiavam suas mulheres, mas queriam mantê-las ali. Eu não quero nada com você, mas você fica aqui. Possessão. É o espírito possessivo das pessoas. E existe repúdio espiritual também. Você tem um chamado, aqui você não exerce. O pastor queria me dar, fica aqui, se você sair daqui, você tá de maldição. Sim, eu fico aqui, morrendo ali, morrendo. Repudiado, não pode crescer, não pode fazer, não vai. Existe repúdio espiritual. De pessoas que te desprezam dentro da igreja. De homens que não te deixam crescer dentro da igreja. Então, a Bíblia não diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio, que é o desprezo. Sabe? Você imagina você casar com a pessoa e viver 10 anos. E muitos estão presos hoje porque, não teve traição, não posso separar. Estão presos a isso. Esperando. Sabe? Existe muita gente, eu falei isso numa live esse dia, existem muitas pessoas casadas no documento e descasadas no sentimento. O que vale mais? O casamento no papel ou o casamento no coração, no sentimento? O papel vale, claro que vale. Mas depois que você descasou aqui dentro, depois que desconectou, depois que acabou o elo, que você foi maltratada, pisada, humilhada, tomou tapa. Eu conheço, irmão, gente da igreja, mulheres da igreja, que toma tapa, soco, pontapé. E a questão é, a união, vamos supor, foi Deus, a união é Deus. O papel é do homem. Exatamente. Que poucos Exatamente. deixam de entender isso. Se eu não Sim. casar e não assinar no cartório, eu vou estar em pecado. Isso é louco, cara, de você entender na sua mente. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E acabou. Só que às vezes, aquele papel Entendeu? aceita tudo. E E às vezes, você fica num casamento que sobre você isso. fica igual o papel. É sobre Você isso. aceita tudo. Maltratado, eu aceito. Aceito. Assinei e pronto. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Existe uma irmã falou assim, pastor, eu estou orando. Eu tenho muito medo de gente que ora pra casar. Eu tenho muito medo. Que dia eu conversei com uma outra pessoa, ela falou assim, olha, minha filha orou, Deus mostrou pra ela. Pá, é ele. Eu olhei, amém. E aí, irmão, como é que tá lá? Não terminaram. Mas Deus não falou que era ele? Mas não sei, tá, terminou, acabou. Acho que ela tá interessada em outra pessoa. Então, mas Deus não falou que era ele. Mas como que ela interessou por outra pessoa se era ele? Aí uma irmã falou assim, pastor, estou orando pra Deus arrumar um casamento. Eu falei assim, irmã, deixa eu explicar uma coisa pra senhora. A senhora não precisa acreditar nisso. Mas vou dizer uma coisa. Você não escolheu a cor da sua pele, o país que você ia nascer, a família que você ia nascer, o estado que você ia nascer, o município que você ia nascer. Você não escolheu. Você não escolheu a cor dos olhos, não escolheu nada, nada. Nem nome você escolheu. Tudo escolheram pra você. As duas maiores decisões da sua vida não é Deus que vai fazer, é você. Deus não vai escolher com quem que você vai passar a vida na terra e aonde você vai passar a eternidade. São duas escolhas que não competem a Deus, compete a você. Meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tocou na parte de espírito. A Bíblia fala de espírito de engano, né? Como a pessoa pode descobrir que ela
se é que tem como, né? Que ela está com esse espírito. Porque, vamos supor, às vezes a pessoa até foi forjada para falar ali de Deus, por algum motivo, ela começou a falar heresias. Falso profeta. Sabe o que acontece? Isso aí O Léo que é acontece polêmico. fácil. Sabe o que acontece? Eu tô dizendo uma coisa pra você. Hoje nós temos que tomar cuidado no Brasil. Existe dentro das nossas igrejas, nossa igreja, que eu digo, igreja do povo de Deus, de modo geral, um espírito de adivinhação. E não é Deus. Dentro da igreja bíblica também. A Bíblia diz sobre Micaías, quando acaba quando Josafá para ir pra guerra, já li essa passagem, a Bíblia diz que os profetas falam, vai, porque Deus é contigo, Acabe, vai, vai, pá. Ele falou, aí, Josafá, aí, ó. Aí você falou assim, não, é bom os profetas, mas só uma pergunta, tem algum aqui que é de Deus, assim, um profeta meio... Ah, tem Micaías, Tem mas eu não... Ah, então traz ele. Mas eu não gosto, ele falou, não, esse é bom, pode trazer. Aí foi lá e falou assim, ó, tá todo mundo falando só... O Não filé. não vai falar, não. Pode ir que vai dar certo. Micaías, fala a verdade. Você vai morrer. Como que você sabe? Olha, rapaz, essa passagem, eu tenho medo dessa passagem. Ele fala assim, porque ele fala que, vou falar com as minhas palavras, é como se tivesse tido uma reunião no céu. E Deus queria matar Acabe. E Deus perguntou, quem eu vou usar para enganar Acabe? Aí alguém disse assim, ó, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Tem um espírito de mentira dentro das igrejas hoje. Mas esse que falou eu seria o espírito de mentira, seria um demônio? Então, Olha que louco. eu creio que foi um demônio. demônio. Porque o espírito de Deus, Hoje eu não iria ou os anjos mentir. não seriam um espírito de mentira. Né? Sim. Né? Eu me apresento, eu serei espírito de mentira. Então o demônio estava fazendo parte numa reunião de anjos. É porque no vamos mundo supor. espiritual, né? Nas regiões celestiais, né? Eu serei Sim. espírito de mentira, eu me apresento como espírito de mentira, eu vou lá. Então, assim, ó, que existe. E até se você for ver, você pode me corrigir, eu acho que é no livro de Zacarias. Zacarias? Ou é do Josué? Enfim, que ele fala que ele vê quando o anjo tá conversando com ele, acho que é em Zacarias, quando ele começa a falar até lá, antes disso, que ele fala que o demônio tá à direita também do. Sim, é quando o anjo fala sobre a estola sacerdotal de Josué, né, que tá suja, É. que ele tá com a roupa manchada. Olha a roupa dele. Aí Deus fala, por dentro não é isso pra mim, um tição tirado do fogo. Então, pra você ver assim, olha pra você ver, cara, como que tá a coisa. Um espírito Cara, de mentira. que louco. Nós temos hoje no Brasil um espírito de engano. Cara, explica pra mim. Qual a necessidade que tem de Deus revelar pra mim o RG, o CPF do Léo, Pra edificar a o placa clima. do, a placa do seu carro? Tal. Oh, É pra mim Ih! mesmo. mas assim, mas é bom pra mim, né? Por que aquela moça adivinhava? Porque a Bíblia diz que ela dava lucro. Por que esses homens adivinham? Porque dá lucro. Leonardo Salles é o guru daquela Deolane. É o guru dela. Ele diz que, olha, deixa Deus abrir uma porta grande. E abriu mesmo a porta da cadeia, que é bem grande. Ela entrou. Saiu, mas entrou. Porque essa gente gosta de ter um guru. Os gurus gospel. Eles falam assim, ó, orar por você. Eu te conheci uma irmã. E como identificar que a pessoa de fato tem o Espírito Santo e tá profetizando, de fato, sendo boca de Deus? É fácil. Todas e quaisquer profecias ou revelação tem que ter base ali, ó. Na Bíblia. Se não tiver, por exemplo, RG CPF. Lê aí se alguém revelou RG CPF de alguém, alguma coisa parecida. Não. Então não. Aí Zion, o irmão fala assim, mas a Bíblia diz que não sei quem chamou não sei quem pelo nome. Tá. Mas chamar pelo nome era normal. Agora, o cara. Mas qual era o propósito de chamar pelo nome? Zaqueu! Ué, o senhor sabe que eu chamo Zaqueu? Você desce, por quê? Qual o propósito? Eu vou na sua casa. Havia propósitos. Não era assim, Gigo! Ó, seu nome é fantasma, mas seu apelido é Gigo. Sim. Aí, ó, tá vendo? É Gigo. Viu? Tipo, acertei. Tá, mas e aí? Você vai casar com Pra essa que que pessoa. é? Pra quê? Ô, Léo, uns números aqui na minha cabeça. Esse aqui é seu CPF? Sim! E? Edificou onde? E? Nada. Mas vai ter aplauso. Depois que eu revelar os 4 CPF, os 5 RG, os 4 nomes completos, umas 6 placas de carro. Posso recolher oferta, meu irmão? Que vem. Isso aqui, pelo amor de Deus, o cara revelou meu CPF. Então, tudo que a pessoa for falar que
Deus tá falando, vamos dizer assim, tem que estar ligado na Bíblia de alguma Não forma. existe nenhuma palavra profética fora da Bíblia. Como também não existe esse negócio de, eu tinha uma visão com o mundo. Não tem visão com o mundo. Deus pode te dar uma revelação sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um país, mas Deus nunca vai lhe dar uma visão sobre o mundo porque tá na Bíblia, irmão. O que vai acontecer tá na Bíblia. E nenhuma palavra profética pode fugir do que diz a Bíblia Sagrada. Nada. Por quê? O que é seita? O que é uma heresia? Heresia é a subtração e o aumento de alguma coisa. Você subtrai o que a Bíblia diz ou você aumenta o que a Bíblia não diz. Você coloca o que a Bíblia diz ou você tira o que a Bíblia diz ou você coloca o que a Bíblia não diz. Essa é o sentido das seitas. Então o que acontece? Quando as pessoas falam, revelam, entregam o que não está na Bíblia, desiste, irmão. É por isso que João disse em 1 João 4, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se não vem no nome de Deus, se não tem base Esse bíblica. provaio é pegar aqui, peraí, Porque você pode julgar a profecia, não profeta. não o profeta, né? Eis que eu vou mandar um cavalo branco agora, não sei na onde, um preto e tal. Não, não dá aí, porque não tá na Bíblia que vai ser agora. Vai ser depois. Não vai ser agora. Então, assim. A gente precisa tomar muito cuidado, cara. Tem um espírito de adivinhação na nossa igreja, um espírito de mentira, de engano, que tá aí, ó. Percorre as igrejas aí. E dentro dessas profecias que você Perigosíssimo. falou, a pessoa profetizou, você falou, aí você vai ver as ofertas. Sobre dízimo e ofertas, é para esse tempo? Como entender? Porque muitos falam, isso era pro Antigo Testamento. Tem Então, essa divisão, né? Tem uma Tem essa briga, divisão né, e tem a ideia, aquela ideia, né? A ideia de que dízimo é coisa do Velho Testamento, é da aliança, da lei. Eu não trato o dízimo como lei. Também não trato o dízimo como algo obrigatório. Eu trato o dízimo como um coração agradecido. Como alguém que é grato. Deus ama o que dá com alegria. Grato pelo que Deus fez. Quando Abraão devolve os despojos, ele dá o dízimo dos despojos, alguém fala assim, mas não era dele. Esse irmão discutiu comigo. Mas ele deu o que não era dele. Foi alto lá. Não era dele? Não, então vem cá. Quando Ló saiu, Ló continuou com a bênção ou a bênção continuou com Abraão? Continuou com Abraão. Ló perdeu tudo. Então a bênção é de quem? É de Abraão. Ló usufruía da bênção e da promessa de outro. Ele não tinha promessa nenhuma. Então era de Abraão. E era protegida ainda. E era de Abraão. Então, quando ele dá o dízimo de tudo, ele dá o dízimo por gratidão a Deus pela vitória que ele teve com 318 escravos. Ele não tinha soldado, acho que era 518, alguma coisa assim. Ele não tinha soldados, ele tinha escravos que lutaram para libertar Ló. Quando ele volta com os despojos, ele fala, eu quero agradecer. E ele dá o dízimo como gratidão. Jacó, quando foge, diz, se o Senhor me abençoar no meu caminho e me prosperar, de tudo eu darei o dízimo. É dízimo de gratidão. Nunca é um dízimo imposto, mandado, obrigatório. Não, é gratidão. Vou devolver para Deus. O gratidão é o seguinte, ou você tem ou você não tem gratidão. É igual oferta. Irmãos, vamos ter uma oferta aqui, vamos dar uma oferta de R$1.000. Não tem. Paulo disse lá em 1 Coríntios 8:12, se há boa fé e prontidão, a oferta será aceita de acordo com aquilo que você tem, não que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Eu não posso dar R$1.000 de oferta, eu não tenho. Tem que ter boa vontade, tem que ter prontidão. Aí a oferta é aceita. Mas qual é a regra? De acordo com aquilo que você tem. Não que você não tem. Se você não tem, você não tem. Simples assim. E existe salvação para quem nunca ouviu falar de Jesus? Então, é que essa pergunta é importante. Mas se você lê a Bíblia, se a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, então ninguém vai chegar inocente diante de Deus. Todos, de alguma maneira, a seu tempo, vão ouvir a voz de Deus. Vão ouvir falar de Jesus. Ou no alfa ou no ômega, no começo ou no fim. Aí você, mas a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado, todo mundo então virá o fim. Só que fim não é arrebatamento. Arrebatamento é começo. Para quem é pré, né? Para quem é pós, é outra conversa. Então, assim. Falar nisso, é pré ou é pós? Eu sou pré. Sou pré. O Adson Belo é alguém. Tá, alguém que eu conheço, eu leio a Bíblia. Mas sem querer. O Adson Belo é pré ou é pós? Ó, pastor, aí já deixa com o pastor.
Ontem eu tava Se eu não conversando- me engano, eu acredito que seja pré. Ele é pré. Ontem eu tava conversando com o pós. Então, assim, se a gente acredita nisso, perdi até o raciocínio. Se a gente, Você acredita, arrebatado. se a gente acredita que o arrebatamento não é fim, é começo, então ninguém, a Bíblia diz que ninguém vai chegar inocente diante de Deus, né? Nem o Luke errará o caminho. Meu, pra ser como um piscar de olhos, amigo. Você imagina, você piscar agora, você vê... 7 tá em milésimos de Jesus? segundo. Um piscar de olhos. É doido. E nesse tempo, como ele ainda fala, né? Todo joelho se dobrará E é toda interessante. língua confessará. Não é duas vindas de Todo, Jesus, né? Todo. Não é duas vindas, é o arrebatamento depois a vinda de Jesus. Então, aí tem essa É salada. louco. Tem essa salada, por quê? Principalmente os pentecostais, essa e é pregado, né? Jesus vem, assim, eu não entendo, de verdade. Jesus vem uma vez em duas fases. A primeira vez ele vem para a igreja. A segunda vez ele vem com a igreja. Assim, eu não consigo entender. Eu consigo entender uma vinda, que é para Israel, nunca é para a igreja. Porque se a igreja é a noiva do Na cordeiro, tribulação, né? É. Outra... se a igreja é a noiva do cordeiro, qual casamento que você foi que foi o noivo que foi em encontro da noiva? Nenhum. É a noiva que vai. Mateus 25:6. Diz lá assim, ó. E à meia-noite, ou Deus clamou. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Paulo disse que aquilo que é corruptível vai se revestir e nós seremos arrebatados e estaremos juntamente, encontraremos com o Senhor nos ares. Ele não vem. É a igreja que vai. Aí na vinda para Israel, porque as duas vindas é para Israel. Ele veio a primeira vez. O que João diz? João, ele veio para os seus. Os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. A segunda vinda também é para Israel. Amós 4:12. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, tanto uma quanto a outra é para Israel. Atos 1. Varões galileus, porque estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês iam subir, vai vir outra vez. Para quem? Para os galileus, para os judeus, não é para a igreja. Não tem vinda para a igreja. A igreja vem com ele, em Apocalipse 19:11. Mas ele não vem para a igreja. E a igreja, vamos dizer, aqui não é judeu, Não, a igreja não é judeu. né? Tem judeus convertidos, Sim. né, ao evangelho. Mas a igreja não é judeu. Não é o que é judeu. Até mesmo porque Sim. muitos judeus não creem que Não creem. Jesus é o Eles vão Messias. acreditar no Messias quando ele vier, do jeito que eles imaginavam. Sim. Do jeito que eles queriam que ele viesse, né? Pastor, e nesse tempo, como a gente tá falando de um novo tempo, a política deu um boom, vamos dizer assim, muitos envolvidos, né? Tá diferente do que era antes. É errado o cristão participar, o cristão se envolver? Como entrar no meio? Ah, mas lá só tem lobo, lá não tem cordeiro. Pois é, mas a Bíblia Olha diz, só que a doido. Bíblia diz, Jesus falou, acho que foi Jesus ou Paulo que disse que nós seremos enviados no meio de lobos. Você pode ser enviado no meio de lobo e não ser lobo. Você pode ser enviado no meio de trevas e ser luz. O problema e a pergunta é, os que nós temos lá, De fato são cordeiros ou luz, né? o que eles são lá? E não é, Eu acho que existe a igreja... a corrupção, a pessoa se corromper também, né? Sendo Lógico. luz e virar trevas. Eu acho que a pessoa, eu acho que a igreja deveria tratar esse assunto com mais calma. Eu acho que a gente precisava, nós temos eleição de 4 em 4 anos, né? Eu acho que a gente precisava preparar alguém politicamente para isso. Ó, você vai estudar ciência da política vai estudar. Preparar alguém. Mas aqui, o que acontece, por exemplo, eu tava falando pro Guigo hoje, quando eu comecei a fazer o podcast com o Fábio, tinha 4.000 seguidores. Hoje eu tô com 70 e alguma coisa. Então já tem bastante. Aí o cara falou, rapaz, você é um político em potencial, você é popular. Porque veja os caras que são escolhidos para político hoje no Brasil. Não é por competência, não é por inteligência, é por popularidade. Ah, o cara é muito bom. Aí, assim, ó, aí você vê nas eleições, principalmente para vereador, né? Carlinhos da Pipoca. É porque ouvindo Pipoca, todo mundo me conhece as dadas, vai votar em mim. Ah, a Maria da Pamonha. Nossa, é minha amigona, vai ter meu voto. Tem competência para estar lá? O Carlinhos da Pipoca tem competência para estar lá? Então, não é sobre você colocar alguém, gente boa, um amigo seu.
É colocar alguém competente, Capacitado. alguém capacitado para aquilo lá. Porque se não for capacitado para estar lá, aí, meu irmão, Você estava falando aí da parte de. Vamos falar do futuro, ou talvez não, né? Pode acontecer agora. Essa parte de arrebatamento, vindo de Jesus, essas coisas. Muitos também perguntam sobre salvação, né? Se você pode perder, se não pode ter o nome riscado lá do livro. O que você vê dessa forma? então, tem uma doutrina calvinista que acredita que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não sou calvinista, eu sou arminiano. Então, eu acredito que salvação é um processo. Como diz a Bíblia. A luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser. Ainda não é. Dia perfeito. Mas vai ser. Mas ainda não é. Por outro lado, eu discordo da ideia de que se o Guigo, Deus guarde, amanhã sair da igreja, o nome dele está arriscado da vida. Não está arriscado, seu nome continua lá. Se você fica brincando de riscar, escrever. Ah, vou pagar aqui. Ah, voltou? Vou colocar de novo. Não, seu nome está lá. Seu nome só será tirado de lá se o arrebatamento aconteceu, você não se converter. Aí já era. Aí seu nome foi tirado de lá. Fora isso, seu nome continua lá. Agora, por que eles têm a ideia, os calvinistas em especial, a ideia da predestinação? Porque eles em Romanos. Aos que dantes conheceu, também chamou. Aos que chamou, também santificou. Aos que santificou, também. E aí predestinou. Agora, o que é predestinação? Predestinação é um pré-destino. Pode ser mudado, por isso que é pré. Se não fosse pré, seria pós-destino. Seria pós-destinação. É pré porque pode ser mudado. Todo Israel. Deus falou para Moisés assim, ó, Moisés, vou salvar só um pouco do povo de Israel. Não. A promessa foi que todos entrariam na terra prometida. Entrou? Não. Então Deus mentiu? Não. Eles mudaram o destino. E estavam todos predestinados a entrar. Eles mudaram o destino. Tem as regras, né? Se me obedecer. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho pensado a respeito de vós. Pensamentos de paz. Deus dá ideia. Não de mal. Só que Deus termina quebrando todo mundo. Para vos dar o fim que desejais. Não é o fim que eu quero para vocês. É o fim que você deseja. Deus não pode interferir. É livre-arbítrio. Então, nós podemos dizer que Deus ama todos. Todos. Hoje, todos. Quem Todos. tá em pecado, quem não tá. Deus é amor, né? Na verdade, eu costumo falar que Deus amou. Não ama mais. Aí dá um choque. Ué, então Deus não ama mais ninguém? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Agora, Deus não é masoquista. De você não amar Deus, Deus continua te amando. A partir do momento que você se declara a Deus, Deus se declara a você. É reciprocidade, não é? Plantou, colheu, pediu, recebeu, bateu, abriu, buscou, encontrou. Aproximai-vos, eu me aproximarei. Chegados a Deus, ele se chega. Afastai-vos, e Deus vai correr atrás de você? Não. Deus não vai. E até para quem também acredita nisso, que Deus já formou desde o início tudo e já tem tudo lá, né? Planejado. Por exemplo, a Bíblia, em alguns momentos, aí, não sei, pelo hebraico, né, fala que Deus se arrependeu. Por exemplo, até quando ele vai fazer o dilúvio, né, que fala, Deus se arrependeu. De ter feito o homem. Deus realmente se arrepende? Então, esse arrependimento de hebraico, do Gênesis 6, é uma mudança de atitude. O que Deus fez? Deus mudou de opinião. Deus mudou de atitude. Deus mudou de atitude. Ele, não é que ele se arrepende no sentido de, puxa, eu não devia ter feito o homem. Não, Deus teve uma mudança de atitude. Ele disse, olha, eu me arrependi de ter feito, mas não é o fato de Deus ter se arrependido. Deus teve uma mudança de ideia. Ele disse, eu vou mudar a ideia. Eu fiz, mas eu vou destruir. Como Deus mudou a ideia, né? Deus fez um homem. Qual que foi o primeiro homem que Deus fez? Adão. O cara já nasceu adulto. Pá! Não teve infância? Não teve adolescência? Na primeira tentação, caiu. Aí o último Adão ele fez diferente. Ele pegou o último Adão, nasceu Pequeno. 12 anos no tempo, dos 12 aos 30, experimentaram em trabalho, dos 30 para frente começou o ministério. Primeira tentação, venceu. Não é que Deus queimou etapa, mas é que Deus nos queria pronto. E isso é errado? Não, está na Bíblia. Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Meu Deus, é forte isso aí. Ô, pastor, então podemos, sobre essa questão do inferno, o Hades, para depois eu entrar numa pergunta.
A gente pode entender biblicamente que seria simbólico o que ela tá falando? O inferno e o Hades é simbólico? Porque assim, não é simbólico. É real. É real. Ó, os que morrem em Cristo vão pro paraíso. Os que morrem sem vão para o lugar de tormento. O inferno não. Isso quando eu prego, eu falo assim, irmãos, o inferno não é ruim. Que isso? Não. Para, tira da sua cabeça que o inferno é um lugar ruim. Ruim é o lago de fogo. Que a Bíblia diz que a morte, o inferno, a besta, o anticristo, o falso profeta vão ser lançados. E o inferno no lago de fogo. Você imagina. O inferno é um lugarzinho de tormenta ali e tal. Agora você imagina o lago de fogo. Que vai ser estreado. Tá guardado. Vai ser inaugurado. Você imagina o lago de fogo. Então, a parábola que eles dizem que é parábola, eu entendo que não é. Do rico e do Lázaro. É real. É real. Não é uma parábola. Pra mim é real aquilo lá. E aí deixa uma outra lição, né? Que quem tá no inferno tem consciência. Sabe por quê? Porque se a pessoa morrer, for pro inferno e não tiver consciência, ela não vai sofrer. É uma nova pessoa, vamos dizer. Ela não tem consciência do que eu Por fiz. que eu tô aqui? Então por isso que ele tem que ter consciência. Porque se ele não tiver consciência, ele não sofre. O que vai fazer ele sofrer é saber de que ele teve a oportunidade de não estar lá Isso. e estar. Outra coisa polêmica também, que tem saído bastante na internet, filmes de terror, de não sei o quê. O que você entende sobre isso? Ah, você vai trazer maldição pra sua casa. Eu acredito. Eu acredito que você não traz maldição pra sua casa, não sentido essa maldição. Mas eu acho que você abre uma grande legalidade. Importa. Você abre legalidade. Porque tem umas coisas que é É tremendo. igual você assistir filme pornográfico. Filme pornô. Ah, irmão, o que tem a ver com filme pornô? Não tem nada a ver. Tá bom. Então você assiste. O que você vai trazer pra sua vida? Legalidade do espírito de prostituição, de promiscuidade, né, de masturbação. Você vai trazer pra sua vida. Meu Deus Por do quê? céu. É um lequezinho que você vai abrir, né? Tal. Eu conheço, tem uma história tão legal. Esse dia eu contei uma história pra essa pessoa, uma pessoa. O cara tinha uma fazenda grande e um dia o diabo bateu lá na porteira. Lá. Deus, quem é? Você é o diabo. Sai daqui, demônio. Não, mas deixa eu entrar aí. Não. Que não. Ah, paz. Sou o diabo, mas tô de boa. Então entra. Entrou. Aí o diabo entrou e falou assim, posso bater um prego na parede aí? Eu disse, não, você tá doido a bater prego na minha parede? Rapaz, só um prego só, velho. Bato o prego e vai embora. Você vai embora? Pô. Aí o diabo falou, obrigado, fui embora. Eu falei, que coisa doida, né, velho? O diabo veio aqui bater um prego na parede. Tá uns 2 meses que ele não volta. Aí um dia o diabo entrou. Já entrou, já abriu a porteira. Nem bateu. Ah, sai fora, rapaz. Rapaz, você tá pensando que é a sua casa? Eu coloquei o prego, aí. Agora a casa é minha. Se eu bati o prego, eu coloco o chapéu. Então, assim, se você abre um espaço, meu irmão, não, é só uma brechinha. Ele não precisa de uma brechona. Ele só precisa bater o prego na parede. Se ele bater o prego, ele pendura o chapéu. Ô pastor, e o que você entende como, tipo assim, você precisa se purificar, se santificar? Então, é que esse negócio de Pra santificação... acabar com muito. Por exemplo, ó, santificação não existe. Pô, pastor, como assim? Santificação não existe para nós. Santificação existe por causa de nós. O que era a santificação do Velho Testamento? Era um depósito. Por exemplo, você comprou o carro, seu carro com 150 mil. Aí o Léo, sumo sacerdote. Você tinha que ir lá no Léo, falou, sumo sacerdote Léo, comprei um carro de 150 mil e eu quero santificar esse carro. Sim. Você tinha que dar uma oferta no valor de 150 mil, que era o valor do carro, ele santificava o seu carro. Você podia andar por aí, tranquilo, seu carro estava santificado, ninguém podia mexer com você. Quem fez isso não foi a igreja, não é eu. Quem fez foi Jesus. Ele tirou o sangue do Abel, que diz lá em Hebreus 12, 22, 23 e 24, colocou o sangue dele e disse, pai, eu tô pagando depósito pelo Léo, pelo Guigo, pelo Carlos Eduardo, ó. Você tá pagando o quê? Com sangue, tá aqui o depósito. Eles podem andar no mundo e o diabo não toca neles. Vós sois de Deus e o maligno em vós não toca. O que nós buscamos em Deus? Santidade, que é uma vida de santidade, que é uma vida de renúncia. E isso é progressivo. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando você tá buscando santidade, mesmo assim você se sente um lixo, um impuro, sabe?
Maravilhoso, tá? Esse par de processo. Apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desse pecado? Isso, o que Paulo faz é uma metáfora. Porque tinha uma ação, eu esqueci o nome da palavra agora, naquela época. Por exemplo, se eu matasse um homem inocente em Roma, o corpo do morto era amarrado no meu corpo. Até ficar só os ossos dele. Então, à medida que ia apodrecendo o corpo dele, o meu também ia apodrecendo. E o mau cheiro. E as larvas. Aí Paulo usa essa metáfora e fala, quem me libertará desse corpo aqui que me corrói, que me corrompe? Quem me libertará? Só Deus pode fazer isso. Sim. Entendeu? Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nós temos o quê? O corpo do pecado. A natureza adâmica está em nós. Mas nós lutamos contra ela todos os dias. É a luta diária. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Porque assim, quando você peca, é o demônio que te induziu a pecar. É porque tem um demônio na sua casa. Não, É porque alguém te persegue, alguém fez um trabalho. o que é o Olha pecado? só que louco. O que é o pecado? Pecado no grego é errar o alvo. Mas o que mais é o pecado? O pecado é o desejo vencido, que se tornou pecado. Em Gênesis 4, Deus fala assim para Caim, por que descaiu o teu semblante? E por que anda triste? Se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz à porta e o teu desejo é contra ti. Então é pecado ter desejo? Não. Foi Deus que colocou o desejo no seu coração. O que é o pecado? É não dominar seu desejo. Quando eu não domino meu desejo, o pecado que está na porta entra para dentro, bate o prego, coloca o chapéu e aí já era, meu filho. Abraço pro gaiteiro. E para expulsar esse demônio e tirar esse prego, se santificando. Buscando Entrando em santidade. Buscando santidade. Buscando santidade. Se arrepender, Esse é o caminho. orar a Deus, jejuar. Arrependimento, confissão, busca. Esse é o caminho. E aí, pessoal, tá gostando? Já compartilhou com outras pessoas? Já se inscreveu no podcast, no GigoCast, para honra e glória de Deus? Faz sua perguntinha aí no YouTube. Deixa a sua pergunta. Coloca aí, tem uma enquete aí também no canal do YouTube para você responder. Você já respondeu ela? Compartilha com outras pessoas. E, pastor, na sua vida, até hoje, qual foi uma das maiores lutas que você passou no ministerial, falando assim? Teve alguma que você possa compartilhar? Olha, passei muitas lutas. Que te ensinou muito, assim, que você fala, meu Deus. O meu divórcio foi uma luta muito pesada. Por quê? Porque na época que eu me divorciei, tinha aquela ideia assim, se você divorciar, acabou seu ministério. Acabou seu ministério. Acabou. Agora divorciar. Isso é uma luta, né? No entanto que eu, por 3 vezes, permaneci, perdoei, tal, mas aí chega uma hora que não dá, né? Você é ser humano, você começa a se ferir demais, se machucar demais. Essa foi uma das grandes lutas do meu ministério. As grandes lutas. Mas são lutas vencidas. Lutas vencidas. Mas não deixa de ser uma luta, não deixa de abrir uma ferida, né? Que às vezes fica seca por fora, mas dói ainda por dentro. Hoje não mais. Hoje não mais. Eu falo sempre para os meus amigos assim, ó. O dia que você conseguir falar daquilo que te feriu, você está liberto. Você está liberto. Eu não consigo falar sobre esse assunto. Eu não quero falar. Então você não está liberto. E quando aconteceu, você falou, vou perder meu ministério, você tinha isso na sua Assim, cabeça? porque Como você ressignificou quando isso? aconteceu, assim, as 2 primeiras vezes que aconteceu, eu estava no ministério, que era a Assembleia. A 3ª vez que aconteceu, eu já estava no meu ministério, na minha igreja. Então, quando aconteceu, eu reuni o ministério para passar a igreja para eles, que eu não ia pastorear mais. Mas aí teve algum fato no meio da conversa lá, que alguém falou assim, não, os homens não precisam fazer isso não, porque tem prova, tal, e aí... Então, tá bom. E aí, porque assim, eu posso chegar aqui e falar assim, o Giga adulterou. Tá, o irmão prova. Não, adulterou. Mas, irmão prova que ele adulterou. Tá bom, ele adulterou. Beleza, ele adulterou. Ele confessou? Não. A irmã tem prova, assim, tal, do adultério? Não. Então é a sua palavra contra dele. Então, assim, essa é uma perseguição, assim, porque o divórcio, na verdade, por mais que ele seja
aspas, justo, né? Porque você foi traído, ou coisa parecida, o marido espancou a mulher e tal. Mesmo assim, você tendo razão, ele é o mal. Ele divide forças, né? Eu ouvi um pastor Isso falar, seria religioso. eu ouvi um pastor falar que vórcio significa forçar. Vórcio é força. Aí divórcio é uma força dividida. É uma força dividida. Então a religiosidade te ensina que você tem que ficar até o fim, morrer abraçado, tal, traído, não traído, vai. Mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia te dá liberdade uma vez que você foi. Ah, pastor, mas o fulano, meu marido me traiu, mas eu perdoei ele. Tá bom. Aí depois eu fui trair ele. Não quer dizer que ele tem obrigação de perdoar você. Ou de permanecer com você. De perdoar ele tem. Se ele é cristão e pretende ir pro céu. Mas não quer dizer que ele tem que permanecer com você. Ah, mas eu fiquei com ele. Falei, mas é que a sua estrutura emocional é diferente da dele. Talvez você tenha tido essa estrutura emocional para aguentar e continuar casado. Talvez ele não tenha tido essa estrutura emocional para continuar casado. E, Jesus pastor? até fala não é fácil você julgar, será julgar, não é fácil você perdoar, será perdoado, né? É lógico, é. É um peso na medida. Hoje você está em crescimento, Deus tem te levantado com uma voz profética aí para essa nação. Como que você enxerga esse momento hoje? Como que você ora a Deus assim, de pedir discernimento e sabedoria? Porque Denzel Washington falou algo muito interessante. É no seu melhor momento que o diabo vem para roubar ele, né? Isso é uma grande verdade. Como se proteger, se blindar, até nós que estamos aqui, né, em crescimento também. Graças a Deus, muitas coisas boas. Já recebemos muitos pastores, vários brabos aqui, Elias Soares, César Cavalcante, São monstros. vários monstros aí da palavra para honra e glória de Deus, né? O Sherman Viana vai estar aqui com a gente em breve também, né? Como Olha, se blindar? Guigo e irmão Léo. Acho que é uma pergunta até difícil, né? Não é, não. É. Não? Primeiro ele diz assim, ó. Primeiro ele diz assim. O homem é provado pelos elogios que recebe. Primeiro, você precisa aprender a lidar com os elogios. Não se iluda. Os que gritaram Hosana, depois gritaram crucificam. Os que eram amigos de Davi, depois pegaram em pedras, em 1 Samuel 30, para apedrejá-lo. Não se iluda, nem com muito, não fique iludido, e nem se entristeça com pouco. Porque muito, talvez para Deus seja pouco, e pouco para Deus seja suficiente. Então, primeiro, eu acho que isso não pode ficar deslumbrado com elogios. Segundo, reconhecer que não tem nada a ver com você. O Guigo Cast não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o Léo, não tem nada a ver com o meu amigo lá, com o Matheus, não tem nada a ver com nós. Comigo, não. A Bíblia diz assim, a Bíblia é muito rica, né? 1 Samuel capítulo 5, que acho que foi o texto que nós mais citamos hoje, é que tem tanta coisa lá, diz assim, ó, que Davi ia aumentando e crescendo, cada vez mais. Porém, Davi entendeu que o Senhor estava com ele, por amor ao seu povo. Não era nada sobre Davi, era sobre o povo. Então, eu estar onde eu estou não é sobre mim. É sobre quem precisa de mim. É sobre quem amanhã me ouve, vai assistir esse podcast, vai ter falar, seu Gil, qual o telefone daquele pastor lá? Qual o Instagram dele? Eu quero falar com ele. Como que fala? Eu preciso falar com ele. Não é sobre mim. Não é sobre o Léo, não é sobre você, não é sobre o Matheus. É sobre o que a gente carrega. Então a gente não pode. Aí você me encontra para vir aqui no próximo. Bom, você é R$4.000, tal, não sei o quê, sabe por quê? E 1 hora só, não posso estar lá mais de 1 hora, tenho que descansar e tal. Aí começa a mudar. Então, assim, ó, entender elogios e ao recebê-los, entenda a glória de Deus, a alegria é nossa. Reconhecer, né? Reconhecer Deus em tudo, em tudo. Por quê? Porque, amigo, A glória é dele. aonde eu
Carlos Eduardo teria condição de estar aqui no Alphaville hoje, falando no GuigoCast. Por mim, pelos meus méritos, pela minha popularidade. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu tô aqui, é por culpa de quem? Por causa de quem? Por ele, como diz o hino lá. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Então é por ele que a gente abre mão. Mas o que ele faz usando a gente não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o povo. Mordomia, né? De alguma maneira, essa live e as outras que já tiveram, os outros podcasts, já abençoam centenas de pessoas. E gente que vocês não têm nem ideia, que não se manifestaram, mas foram curados. Outros que voltaram para a igreja. Outros falaram, não, que é isso? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Gente que decidiu a vida, gente que ia separar, continuou casado, gente que liberou perdão. Sim. Mas não é sobre nós. Porque a gente nem fala da gente aqui. Abre a Bíblia aí, no capítulo 1 do Carlos Eduardo, versículo 2, do livro do Carlos. Não tem. É tudo sobre ele. Não tem nada a ver com a gente. O dia que a gente tiver essa mentalidade, meu amigo, ninguém segura a gente. Ninguém E segura. essa mentalidade também tá dentro de saber onde erramos, né? É lógico, é lógico. Reconhecer, 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 né? Voltar aos reconhecer. pés da cruz. conhecer. Então, é muito isso, sabe? É muito isso. Eu acho que essa busca pelo conhecimento, pela graça, ela te faz amadurecer. Para quando esses elogios chegar, você já tá forjado. Exato. Pô, e aí, você tá arrebentando, hein? Amém, irmão. Glória a Deus. Ó, você tá é o cara, hein? Quantos amigos? Ó, mano, você tá. Ó, pô, você tá, hein? Falei assim, cá entre nós, você sabe que não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo. E às vezes pessoas que 10 anos sem falar. Nossa. Tá. Lembra? A gente jogava ali? Exatamente. Bola. Oh, teve um podcast. Cara, aconteceu uma coisa mais ou menos igual isso aí. Eu conversei com uma pessoa uma vez, eu tinha uns 4 mil seguidores ainda. A pessoa visualizou, tá bom, não quero falar não, que eu tenho consagração. Tchau. Meu Deus. Esses dias a pessoa, pastor Carlos Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Nossa, o senhor tá arrebentando com seguidores, hein? Até massa. Nossa, Deus do céu. Não podia compartilhar umas mensagens minhas no seu Instagram pra ver se o povo me segue? Falei, na hora. É de Deus? Falei, aqui. Instagram não é meu. Pode pôr aí. Manda aqui. Pá, salvei, coloquei. Ai, obrigado. Graças a Deus, que maravilha, coisa boa. Então, assim, as pessoas, elas vão esperar você chegar no topo para tentar derrubar. Eles vão esperar você chegar no ápice para tentar te envergonhar. E as pessoas que chegaram e caíram, pastor, como resignificar isso e subir biblicamente com Deus, genuinamente? Depende muito da queda. Se for adultério, consegue levantar? Claro que levanta. Davi levantou. Ponto. Mas vai ficar uma marca pro resto da vida, né? Salomão disse que aquele que adultera, o opróbrio nunca mais sairá da sua vida. Então fica uma marca, né? Eu acho que essa pessoa tem chance de voltar? Tem. Só que é um processo, ela precisa aceitar um processo que Davi passou e a maioria não aceita. Que é o processo do apedrejamento. Você já imaginou Brabo. alguém que caiu? Eu, pastorzão, caí? E os caras me apedrejarem? Porque tem um processo de apedrejamento. Davi passou por isso. Quando se meio tacava a pedra nele. Os caras, quer que mate? Falei, não. É Deus permitindo. Ele só estava dizendo aí porque Deus está permitindo. Então a gente precisa entender esse processo. Você vai ser arrebentado, apedrejado, moído, chacoalhado, sacudido. Os caras vão desacreditar em você. Mantém-se. Senta lá na frente, no primeiro banco. Ouve alguém. Recebe uma palavra de alguém. A maioria das pessoas não querem, né? Que eu sou pregador, vou ficar ouvindo o Guigo pregar, vou ficar ouvindo o Léo. Até parece. Eu sou. Entendeu? E como escolher ser punido pela mão de Deus, vamos falar assim, né? Que Davi teve a escolha, né? E ele falou, prefiro... Davi teve a escolha. Davi era um alto líder, né? O líder de... No entanto que, embora ele tenha feito a escolha de cair na mão de Deus, Deus matou as pessoas, né? Deus matou as pessoas.
E agora, a mão de Deus é melhor, porque Deus é misericordioso. Os homens não têm misericórdia de você. Tem nada. Lembra daquela passagem de Paulo, Atos 27, 28? Todo mundo no mesmo barco, todo mundo para morrer. Paulo diz, ninguém vai perecer, o Senhor apareceu aqui para mim, pá, 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 pá. Quando os caras na ilha de Malta, uma serpente picou, a Bíblia diz assim, e todos esperavam o momento de Paulo cair. Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma luta, todo mundo no mesmo processo. E todos esperavam o momento de Paulo cair. Não tem? Bravo. Gente esperando o momento do GuigoCast acabar? Não tem gente esperando o momento. Isso é fogo de palha, daqui a pouco sai da igreja. Sim, eu já vi uns 10 assim, que chegou empolgado e depois, No começo era mais ou menos assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando no fim aqui. Muita palavra de Deus. Muitas passagens bíblicas. Acho que Samuel, 1 Reis. Nossa, A gente falou bastante aqui sobre o rei Davi, Josué. Teve muita coisa Homens de maravilhosa. Deus, né? Homens de Deus que foram forjados no seu tempo. Mas hoje você tem o seu tempo. Então se permita ser forjado por Deus. Se permita ouvir a voz de Deus. Como? Se aproximando, entrando em santidade, resignificando, mudando ambientes. Às vezes deixando aquela pessoa que você acha que é tão seu amigo, sua amiga de lado. É necessário às vezes afastar. Né? A Bíblia diz, é tempo de chorar, é tempo de sorrir, é tempo de afastar, é tempo de se aproximar. Então saiba reconhecer o tempo, e a gente falou sobre isso hoje. Tem gente que está perdido no tempo. Reconheça que tempo você está. É de parar, é de avançar, é de ser forjado. Então reconheça. Hoje foi brabo. Pastor, agradecemos a Deus, agradecemos você por compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Dá vontade de ficar aqui horas, né? Mas o pastor já tem outras gravações aí para fazer. Tem uma hoje ao Glória vivo. de Jesus, né? E eu só agradeço imensamente que seja o primeiro de muitos aqui no GuigoCast, né? Guigo, eu agradeço você, agradeço o meu amigo Léo também, a oportunidade de estar aqui com vocês, poder participar, né? E compartilhar um pouco dessa mesa, né? De tudo que Deus tem trazido pra gente, e como Deus tem trazido tudo isso, né? Como Deus tem, nesses últimos, a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus falou pelo seu filho, né? Como Deus tem falado com a gente, né? Como Deus tem tratado com a gente de maneira assim tão serena, né? Então, olha aqui, faz isso aqui, tô abrindo aqui, tô fazendo aqui. Eu acho que nesse tempo só não entende quem realmente não quer entender, não quer aceitar, né? Porque Deus tem, sim, nos conduzido assim a um caminho de muita honraria. Eu te agradeço, amigo. Eu que agradeço pelo convite, sinto-me muito honrado por estar aqui, assim, honrado mesmo poder estar com vocês aqui. Uma alegria grande. Se convidar, eu volto, hein? Já Vamos voltar ao vivo. Convidado. Vamos voltar ao vivo de Ao novo. vivo. Isso. Já tá convidado. Segundona. Eita, Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que eu, como eu sempre falo, sem ele nada disso seria possível. É este momento de mesa que, como você disse, né? Onde nivela as pessoas, como o Guilherme também fala, é quando você escuta as pessoas, né? Quando ele fala de Zaqueu, que ele chamou para ir para a mesa para poder escutar Jesus, né? E aí ali acho que é quando também se abre a porta, né? Que ele sempre fazia isso com os discípulos, chamava para que todos pudessem ir ao Pai, né? É verdade. Isso é bom demais, né? É bom. Que você tem esse tempo de mesa com a sua família também, não busque só apenas na igreja, né? Pois o ministério começa em sua Muitas casa. pessoas né? querendo ver Jesus e de fato podem ver, mas ter experiência, amigo. Eu sempre, quando eu falo de Zaqueu, eu costumo sempre falar uma frase. Para ver Jesus você sobe, para receber você desce. Tem que se Isso ajoelhar, tem que se humilhar. Se humilhar, E, cara, eles também a todos que aqui estiveram presentes, participaram de alguma forma, que Deus abençoe vocês. E, pastor, fala como é que o povo pode te encontrar, quais são suas redes, Olha, como minhas você redes congrega, sociais. tudo mais. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos. Meu pastor presidente é o pastor André Câmara e a pastora Nayane Câmara, são os que mandam na minha vida, lá na minha cidade. Eles que mandam em mim, que cuidam de mim, que me protegem, que me conduzem. O meu Instagram é PR Carlo Edu Correa. PR Carlo Edu Correa. Não é Carlos Eduardo, né? Vai estar nos stories também. Carlo Edu Correa. Esse é o meu
Meu Instagram. E a gente Glória sempre a pede, Deus. pastor, para deixar uma mensagem final pro público, por gentileza. Sim. Uma mensagem. Meus irmãos, eu queria deixar uma mensagem para vocês. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que desista de desistir. Olha, se assustou, né? Se qualquer coisa está dizendo só desista, desista da ideia da desistência, desista de parar, desista de abrir mão daquilo que Deus tem para você. Por mais difícil que esteja, guarde essa palavra no seu coração, que está em Hebreus 10, 23. Guarde essa palavra no seu coração. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. Guarde isso no seu coração, desista de desistir, e se você quiser duvidar, duvide da sua dúvida, e não do Deus que você serve, porque ele é fiel. Meu Deus do céu. Pega essa, pessoal. Você se inscreveu no nosso canal? Deixou seu like nesse vídeo? É muito importante que você compartilhe com mais e mais pessoas. Não é sobre o GigoCast, é sobre Jesus Cristo, é sobre o Deus vivo, é sobre a palavra de Deus. Assim como um dia nos encontrou, que ele possa encontrar muito mais pessoas através da sua vida. Então compartilha para mais e mais Sobre pessoas. a mensagem bíblica, né? Mas não nossa, a do nosso Criador. Em nome de Jesus. GigoCast, o seu podcast cristão.